Ser ao nome do Senhor. Antes de começarmos o nosso culto, nós temos um aviso que a Juliana vai passar. Bom dia, amada igreja. Hoje eu gostava de informar a vocês que, com relação ao Festival Caldos Late Night, do qual nossa igreja está a participar ativamente, nós teremos uma reunião, uma sessão zero, com toda a equipe de voluntários às 19 horas, no dia 17, na igreja sede, ok? Nós temos ali as informações necessárias, são a reunião com todos os voluntários, no dia 17, às 18 horas e 30, ok? E caso você queira fazer parte, ainda não faz parte da nossa comunidade, do grupo do WhatsApp, nós temos aqui o QR Code, fiquem à vontade para escanear, para poder fazer parte, ok? Nós temos N áreas que precisam ser preenchidas com voluntários para as demasiadas áreas, então eu preciso da participação de vocês. Ao entrarem lá, vão ter toda uma lista de grupos que podem participar, então fiquem à vontade para estarem conosco juntos nesse grande movimento que é pregar o Evangelho através das artes em Caldas da Rainha. Muito obrigada. Nesse momento nós vamos ter o nosso pós-prelúdio, onde nós vamos aquietar os nossos corações, vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, amém? Senhor Jesus, nessa manhã nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, porque o Senhor é grande e maravilhoso, bondoso, e o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos nesta manhã aqui, congregando com nossos irmãos, tendo essa comunhão e te louvando, te engrandecendo, exaltando o seu santo nome, que é o único digno de ser engrandecido. Que o Senhor fale aos nossos corações através dos louvores entoados, através da mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã, e que a tua presença esteja sobre nós, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada vida, a cada coração que está aqui, e as pessoas também que não puderam vir. Que o Senhor as abençoe. Em nome de Jesus, amém. Bom dia mais uma vez. Gostava que os irmãos ficassem de pé para a leitura bíblica de Salmos 96, do 1 ao 10. Eu vou ler o em branco e os irmãos, como de costume, leem o amarelo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão à sua face.
Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra, todos juntos. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, dizendo que Ele é o nosso castelo forte, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Castelo forte é o nosso Deus.
que a sua bondade dura para todo sempre em nossas vidas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu
Deus, aleluia. Que nós possamos realmente cantar todos os dias da bondade do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer a leitura bíblica de 1 Pedro 5, do 6 ao 11. A irmã Cintia que vai fazer essa leitura. Bom dia, igreja. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Muito obrigada. Nós estávamos ontem no culto de jovens e nós falamos sobre a Páscoa da semana passada, não é? E o teatro que nós fizemos. E estávamos a dizer que é uma coisa que todos os anos tem, não é? A Páscoa, ela acontece todos os anos, é um evento anual. E na nossa cabeça ela já está concreta, não é? Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou. Mas quando nós colocamos na nossa cabeça que Jesus não quer ter um relacionamento só conosco, somente na Páscoa, no Natal e nas atividades que nós fazemos na igreja, as coisas mudam. Jesus Cristo, ele quer ter um relacionamento contigo todos os dias da sua vida. E nesse texto, em 1 Pedro, nós lemos que temos que colocar todas as nossas ansiedades no Senhor. Para isso acontecer, nós precisamos ter um relacionamento com Ele diário. E nesta manhã, eu gostava que fizéssemos uma oração congregacional pedindo para que o Senhor realmente esteja no nosso coração todos os dias da nossa vida. E eu convido a irmã Branca a fazer essa oração de gratidão ao Senhor e pedido para que Ele possa habitar em nossos corações todos os dias. Amém? Graças, Senhor, por este dia, graças pela tua presença, graças por podermos estar aqui a louvar-te e a bendizer o teu nome, Senhor. E queremos realmente louvar-te porque és digno de todo o louvor e toda a adoração, Pai. Ó Senhor, nós não temos palavras para te agradecer toda a proteção, todas as bênçãos que tu derramas sobre nós diariamente e a cada momento, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. E que realmente, ó Pai, não sejam só canções, não sejam só palavras, mas que a nossa vida possa refletir a tua luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé para cantarmos mais uma vez. E vamos, nesta manhã, cantar juntos que nós queremos colocar todas as nossas ansiedades no Senhor, todas as nossas razões, os nossos argumentos, as nossas tristezas, alegrias, porque estamos seguros na mão do Senhor.
momento de entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Gostava de pedir a ajuda dos nossos irmãos diáconos para que nós possamos fazer esse ato de louvor e adoração ao Senhor. E vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que o nosso ser louve ao grandioso Rei da Glória. Aleluia. Louve meu ser ao grandioso Senhor, Rei da Glória. Sua bondade conserve para sempre em memória. Cante ao Senhor hinos de grato louvor, pois Ele é o Deus da vitória. Louve meu ser, o seu lábio que tudo dirige. Ele protege a ti, assim nada o aflige. Ao Salvador, ame com todo fervor, só nele se regozije. Louve meu ser ao Senhor, de quem vem toda a graça, pois Ele dá saúde e afasta a desgraça. Firme de pé, leve o escudo da fé e da justiça a couraça. Louve meu ser ao seu Deus, a bendita Trindade, pois lá do céu abençoa com muita bondade. Só Deus é luz, está somente em Jesus, vida, caminho e verdade. Glória a Deus. Irmã Isabel, pode fazer essa oração de gratidão ao Senhor, por favor? Paizinho querido, nesta manhã, Senhor, nós queremos agradecer-te por tudo aquilo que tu nos dás. Dia com dia, tu nos enches de bênçãos, Senhor. E queremos agora pedir que estas ofertas e dízimos levantados possam ser usados para a tua glória e honra somente. Dá-nos sabedoria para isso como igreja. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Então, muito bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Muito bom, graças a Deus por estarmos todos aqui, não é? Eu fui informado que hoje não vai haver culto infantil, mas nós vamos ter um momento infantil agora, que vai ser a apresentação da Maia. A Maia é uma linda miúda que está com o papá Lucas e a mamãe Elisa. Eu vou chamar então o casal e também os familiares, né, que vêm também para participarem deste momento. Sem dúvida que é uma alegria para a igreja quando nós apresentamos os filhos, né, dos irmãos diante do Senhor.
Percebam, nós não batizamos crianças porque os batistas são credobatistas, né? Eles batizam os crentes em Jesus Cristo, batizam aqueles que já se tornaram discípulos e compreendem então que esse é o mandado de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28 ele diz: vão pelo mundo, façam discípulos e batizem os discípulos. Os crentes em Jesus Cristo são batizados, mas nós queremos sempre orar pelas crianças e apresentá-las ao Senhor, até como um desafio para que os pais a criem, não é, nos caminhos do Senhor, para que um dia então ela também chegue ao conhecimento de Jesus Cristo e possa também aí sim ser batizada, cumprindo assim a ordem de Jesus. Há um texto bíblico aqui em Mateus capítulo 19 que diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Desculpa. Como eu disse, esse então é um momento que eu creio de grande gratidão a Deus, não é, pela vida da Maia. Eu não sei se ela vai vir no meu colo, não é? Vamos tentar. Já está aí a agradecer a Deus, não é, Maia? Muito bem, linda, muito bem. Não queres vir, pois não? Não, eu penso que não. Mas, irmãos, é uma grande alegria, então, podemos orar ao Senhor agora e apresentarmos a Maia. É óbvio que esse é o desejo dos pais, porque ela não viria sozinha, não é? E os pais, então, tendo esse desejo, certamente também diante do Senhor, estão a assumir um compromisso de criarem a filha nos caminhos do Senhor, ensinar a ela a importância também de um dia conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos, portanto, orar pela Maia. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse momento tão sublime na vida da igreja, Senhor, quando as crianças são trazidas ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus querido, pela iniciativa dos pais. Obrigado, Senhor, enfim, porque eles entenderam que isso é importante, ó Deus. Mas clamamos que tua bênção esteja sobre essa miúda, sobre essa criança tão linda, tão alegre, que ela, Deus, possa crescer, recebendo todo o cuidado, toda a proteção dos pais e do Senhor também, que ela, na mais pouca idade, já possa, Deus, ouvir a tua palavra, já possa ter, ó Deus, o conhecimento de Jesus Cristo, Senhor, que tu abençoes, ó Deus, o pai, a mãe, nesse sentido, Senhor, que eles possam oferecer todas as condições para o bom desenvolvimento da vida dessa criança, Senhor Deus. Nós, como igreja, clamamos ao Senhor, Pai, para que tu realmente a abençoes, que tu dês a ela um crescimento saudável, ó Deus, um crescimento não só em estatura, mas também em conhecimento do Senhor, Pai Santo. Põe, a Deus, a tua mão sobre essa família, Pai. Nós clamamos assim, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem. Graças a Deus. Irmãos, ontem, desde quinta-feira, estivemos na convenção, na Assembleia da Convenção Batista Portuguesa, que aconteceu na cidade de Mangualde. Estivemos ali a representar a Igreja das Caldas. Por acaso também foi a Assembleia que a Igreja de Torres Vedras foi recebida como membro da convenção. Estivemos ali eu, o pastor Giovanni, o pastor Renato e também a irmã Elaine a representarmos a igreja. Foi um tempo importante para os batistas portugueses e, consequentemente, para todas as igrejas. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. E eu quero que os irmãos abram, então, as suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Nós vamos nos concentrar hoje dos versos de 1 a 12. O tema geral dessa série de mensagens é a unidade da igreja. Entendemos que é algo de extrema importância nós tratarmos desse assunto, especialmente quando a igreja passa por um período de transição, de pastorado, não é?
É muito importante que a igreja mantenha a sua unidade, mantenha a sua estabilidade, mesmo diante dessas mudanças. Os irmãos me veem pouco por aqui, apesar de ser um pastor interino, mas com as minhas responsabilidades foi o que eu consegui oferecer à igreja e à direção na altura em que me sondaram para esse trabalho. Mas tenho estado com a direção, tenho estado nos cultos de quarta-feira e até quero fazer um desafio para os irmãos. Aqueles irmãos que podem, por favor, venham ao culto de quarta-feira, o culto de oração da igreja lá na sede, não é? Toda quarta-feira às 19h30. É um culto importante também, onde nós estudamos a palavra, onde nós oramos uns pelos outros e não tenho dúvidas de que é essencial também para a vida da igreja. Como eles falaram então sobre a unidade, é algo de extrema importância nesse momento da igreja, mas também no momento em que nós vivemos. Nós precisamos estar juntos. Como igreja de Jesus, precisamos uns dos outros. O nosso convívio como irmãos é essencial. Por mais que a igreja seja composta de pessoas tão diferentes, eu estou a me referir à igreja de uma maneira geral, mas nós estamos sob a mão do mesmo Senhor, não é? Nós vivemos as mesmas experiências, conquanto cada um na sua própria vida, enfim. Mas é de grande importância que nós busquemos essa unidade como corpo de Cristo. Unidade que certamente é promovida pelo Espírito Santo. Eu costumo lembrar sempre que Jesus salvou as pessoas para compor a igreja. Jesus na cruz estava a morrer pela sua igreja. Igreja que estava em formação naquele momento. Igreja que continua em formação nos dias de hoje. A igreja que continuará a ser formada até a volta de Jesus Cristo. Nós fazemos parte da igreja local aqui em Caldas. Nós fazemos parte da igreja desse tempo. E precisamos valorizar isso. Precisamos entender a importância de pertencermos ao corpo de Cristo. Como vamos ver na mensagem, é através desse corpo que Jesus se manifesta ao mundo, se manifesta à sociedade onde nós estamos a viver. É através da igreja de Jesus que a palavra é proclamada a pessoas que precisam conhecer a Jesus Cristo. E é importante que nós dimensionemos sempre muito bem o grau de importância que a igreja de Jesus tem, tanto para nós quanto para o mundo também. Nós, irmãos, fazemos parte de um plano muito grande de Deus, né, que é a sua igreja. Antes de lermos o texto, nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus, que Tu abençoes as nossas vidas, que Tu abençoes agora essa meditação que faremos a Tua palavra, Senhor. Que a exposição do texto bíblico possa falar conosco, que Teu Espírito Santo possa nos dirigir, tanto no anúncio quanto na recepção dessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, estamos submissos ao Senhor agora, Pai. Que cada um de nós possa sondar o próprio coração a Deus e a própria mente e desejar ter agora a atenção totalmente voltada para o Senhor e para aquilo que vamos extrair da Tua palavra, Senhor. Que realmente Teu Espírito nos instrua, que realmente Teu Espírito nos confronte com a palavra e que sejamos edificados, Senhor. É a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Leiamos então Efésios capítulo 1, de 1 a 12, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo o seu bom propósito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem fomos também feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Graças a Deus por essa leitura e por essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente na sua primeira prisão em Roma, cerca aí do ano 60, 62, e essa então é classificada também como uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Essa carta leva o título de carta aos Efésios, mas ela muito provavelmente foi uma carta circular, levada por Tíquico, provavelmente, às igrejas da Ásia, onde Paulo já tinha passado, onde ele tinha deixado já crentes no Senhor Jesus Cristo a formarem a sua igreja, não é? As igrejas locais a formarem uma igreja maior. Jesus tem as suas igrejas locais que formam então essa igreja maior, que é a que nós chamamos de igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa carta então foi passando de igreja em igreja, e há uma tradição que diz que a cada vez que passava por uma igreja, o nome dessa igreja era colocado na carta, e como Éfeso talvez fosse a cidade mais importante, a igreja mais importante, acabou por permanecer esse nome na carta. O tema central da carta é, portanto, a nova sociedade de Deus, né? E o tema principal é o eterno propósito de Deus de unir todas as coisas em Cristo. Ele fala também do mistério de Cristo. E é importante dizer que o mistério não é nada além do que o Evangelho, que também alcançava os gentios e não só os judeus. Portanto, o mistério era um mistério talvez para os judeus, que receberam então o Evangelho primeiramente, não é? Jesus fala à mulher samaritana que o Evangelho vem dos judeus, porque Jesus nasceu no meio do povo judeu e começou então a evangelizar primeiramente os judeus. Mas com o crescimento da igreja, o Evangelho chega aos samaritanos, depois chega aos gentios e alcança então todas as pessoas. E esse era um mistério, é o mistério que Paulo revela aqui. E fala também nessa carta sobre as riquezas de Cristo e enfatiza então as bênçãos espirituais. Nos seus primeiros 3 capítulos, Paulo fala sobre a doutrina, instruindo a igreja sobre doutrinas importantes para a fé, mas nos 3 próximos capítulos ele se foca então na caminhada cristã, ou seja, na parte do dever, na parte prática da vida cristã. Nós entendemos com isso que a nossa fé não pode ser apenas uma fé intelectual. O conhecimento intelectual de Cristo pode não levar uma pessoa a conhecer a Cristo de facto. Um conhecimento geral também, não é? Daquilo que a Bíblia ensina, pode não levar a pessoa a ter a sua experiência de conversão a Jesus Cristo. Digo desde logo que o ponto central, tanto da carta de Paulo aos Efésios, quanto de todo o Novo Testamento, é a pessoa de Jesus Cristo. E a importância de se conhecer a Jesus Cristo. Quem produz em nós a transformação de vida não é um bom corpo doutrinário de uma igreja, não é uma liturgia agradável, né? Não é a historicidade ou não da igreja a qual eu pertenço, mas é fundamentalmente a pessoa de Jesus Cristo. Nós
precisamos nos lembrar disso sempre. Quem promove a unidade da sua igreja também é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Ele, quando nós fixamos o nosso olhar, o nosso caminhar na pessoa de Jesus Cristo, então estamos a cumprir a sua vontade. Vamos conhecê-la cada vez mais e cumpri-la cada vez mais também. Ele então fala sobre a reconciliação que acontece na cruz de Jesus Cristo, ele fala sobre o andar em unidade da igreja, mas ele termina essa carta a falar sobre a batalha espiritual. Quando ele diz, lá no capítulo 6, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os poderes das trevas nas regiões celestes. E ele apresenta aqui então, nesse último capítulo, não é o que vamos tratar hoje, enfim, mas a guisa de introdução, ele diz então que o salvo por Jesus Cristo enfrentará oposição na sua vida. E essa oposição poderá abranger todas as esferas da sua vida. Mas há uma oposição que acontece sistematicamente na vida do salvo por Jesus Cristo, que diz respeito também à unidade da igreja, que diz respeito também à minha vida com a igreja, né? Uma das maneiras do inimigo atuar contra o avanço do Evangelho de Jesus Cristo no mundo é enfraquecer precisamente a vida e a ação da igreja no mundo. Porque a igreja é o farol de Cristo no mundo. E quanto mais nós tivermos isso em mente, quanto mais tivermos consciência disso e da importância de estarmos então em unidade, muito mais firmemente nós avançaremos. Ainda quero falar duas coisas que aparecem no texto. O texto de Paulo traz aqui no capítulo 1, nesse texto que lemos, dois termos importantes. Ele fala sobre eleição, ele fala sobre predestinação. Eu não costumo me enquadrar em caixas, eu não sou muito adepto desses temas, porque vejo que a Bíblia fala tanto sobre eleição e predestinação, como livre-arbítrio também, como decisão também. E eu acho que a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Portuguesa expressa muito bem e faz a ligação dessas coisas que eu disse aqui. Diz assim, então, a nossa declaração doutrinária no tópico propósito da graça divina. Diz assim: a eleição é o propósito da graça de Deus, segundo o qual ele regenera, santifica e glorifica o pecador arrependido e crente. É perfeitamente coerente com a livre escolha do homem, sendo a manifestação por excelência da soberana bondade de Deus, infinitamente livre, sábia, santa e imutável. Todos os verdadeiros crentes estão seguros nas mãos de Deus. Aqueles que Deus aceitou em Cristo e santificou pelo seu Espírito, jamais cairão do seu estado de graça, sendo conservados até o fim. É assim que nós entendemos, não é? Deus toma a iniciativa e o homem responde. Estamos vendo, vamos ver isso em Efésios 2, de 1 a 5. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e todos quantos creem são salvos por Jesus, é o que diz ali João 3,16. Nós vamos entender, vou olhar para o texto de novo agora, e observamos que o apóstolo Paulo faz uma breve saudação à igreja dos Efésios, não é? Uma chamada introdução epistolar, e isso vai acontecer em quase todas as epístolas que Paulo escreve, mas depois ele começa a tratar sobre o fundamento eterno da unidade, onde nasceu primeiramente o desejo de salvar o homem, e onde nasceu a unidade que Deus quer para a sua igreja. Nasceu na eternidade. Quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, nós não podemos estratificar os relatos, né? Então nós olhamos para a queda e podemos pensar, poxa, Deus criou o homem com tanto carinho, o homem faz isso com Deus deve ter ficado muito decepcionado, né? Não, Deus não ficou decepcionado porque ele já sabia que aconteceria, porque o plano foi traçado antes mesmo da criação. E imaginem que Deus,
Antes da criação já tinha tudo delineado até a glorificação. Tudo pronto. E quando então ele cria, ele põe em execução o seu plano eterno. A queda estava prevista, assim como a vinda do Messias também já estava prevista. E aliás foi anunciada a seguir a queda. Em Gênesis 3,15 nós temos ali o que é chamado de proto-evangelho, quando Deus anuncia que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Esse é entendido como o proto-evangelho. Então, a unidade da igreja não é um acidente histórico, mas uma realidade enraizada na eternidade. Deus quis criar, ele quis se manifestar durante todo o Velho Testamento, e na plenitude do tempo, como Paulo fala aqui, ele enviou o seu Filho, ele fala isso especificamente aos Gálatas, enviou o seu Filho para salvar o homem pecador. Isso então está bastante claro. Então, essa eleição e essa predestinação que Paulo fala aqui, dizem respeito então a essa obra salvadora de Cristo na vida do indivíduo que crê em Jesus Cristo e se rende a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Com licença, irmãos. E esse chamado para a salvação, então, não visa apenas indivíduos isolados, mas a criação de uma comunidade chamada por Jesus de igreja. A palavra igreja vem do grego e tem um sentido primário de chamamento para fora. Era a palavra usada para o chamamento para as assembleias das cidades, não é, gregas. As pessoas eram chamadas de dentro das suas casas para a praça, para a ágora, onde ali aconteceria então a assembleia. A ideia aqui é que nós fomos chamados para fora de uma vida sem Cristo, para agora então uma comunhão com Cristo. Imagine os irmãos que todos aqui que já se renderam a Jesus Cristo foram chamados e saíram de uma vida sem Cristo, para uma vida com Cristo agora. Mas não sozinhos, mas sempre em conjunto ou em comunhão com outros. Esse é o elemento de beleza aqui, não é? Da salvação, é que a salvação em Cristo não produz solitários salvos, ou salvos solitários. Produz uma comunidade de salvos, que precisam almejar pelo momento em que estarão juntos em adoração. Perceba que a motivação para estarmos juntos não deve ser cultural. Todo domingo eu vou à igreja e continuo a ir à igreja todo domingo. Não pode ser também tradicional. Meus pais faziam isso, eu faço também. Precisa ser um desejo muito grande de estar com meus irmãos e junto com os meus irmãos adorarmos todos juntos ao nosso Deus. Eu acredito, irmãos, e tenho vivido isso, que o momento do nosso culto de adoração deve ser o nosso ponto alto da semana. Eu gostava que todos os irmãos, no domingo de manhã, quando o relógio desperta, levantassem com um sorriso nos lábios e com a alegria de poder vir ao culto para adorar o Senhor na comunhão dos irmãos. Porque a igreja foi criada por Jesus para isso. Quando lemos Atos capítulo 2, nós vemos a igreja reunida todos os dias. Obviamente que por algumas situações, algumas variáveis, nós não conseguimos isso. Mas aqueles irmãos estavam juntos todos os dias e perseveravam na comunhão, no ensino dos profetas, dos apóstolos, e viviam com alegria e singeleza de coração.
quando nós entendemos a importância e o plano de Deus todo para a nossa salvação, e quando nós também fazemos a ligação de que a minha adoração é uma resposta, não um pagamento, porque isso não existe, mas uma resposta agradável àquilo que o Senhor fez por mim, adorarmos em comunidade se torna algo muito apetecível e desejado. Esse plano eterno envolvia isso que acontece aqui agora. Então, o fundamento da nossa unidade é, sem dúvida alguma, a salvação planeada por Deus desde a eternidade. Outro ponto que aparece nos versículos 5 e 6 é precisamente que nós fomos adotados na família de Deus. O resultado da nossa conversão é que nos tornamos filhos de Deus. João explica isso no capítulo 1 do seu Evangelho, quando diz que todos aqueles que creem em Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. Percebam, deixamos de ser simplesmente criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus. Essa é a obra maravilhosa que acontece, então, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Nós nos tornamos filhos de Deus. A unidade cristã, então, ela é descrita aqui em termos de parentesco espiritual, não é? Filiação por adoção, como Paulo fala, né? Então, Deus nos trouxe até Ele pelo seu Filho Jesus Cristo para fazermos parte da sua família. Isso significa que, isso que é tratado aqui também nessa carta, que judeus e gentios anteriormente separados por forças culturais e nacionais, agora estavam juntos. A barreira de separação tinha caído. E isso aqui é bastante importante, porque na cultura judaica um gentio era totalmente evitado. Desculpe aqui a expressão, mas os judeus entendiam e encaravam os gentios como porcos. Eles não se relacionavam. Veja que forte isso, irmãos. Agora, então, um judeu não salvo por Jesus, olha para a comunidade de cristãos de Éfeso e vê judeus e gentios a adorarem juntos. E vê esses irmãos a se cumprimentarem. E vê esses irmãos a frequentarem os mesmos lugares. E ver esses irmãos eventualmente a se abraçarem. E talvez esse judeu não crente pense assim: isso é uma loucura. Isso é uma grande loucura. Eu não percebo por que isso acontece. Mas aqueles que experimentaram Jesus Cristo viram as barreiras a caírem. E só a unidade quando as barreiras caem. Só a unidade quando Cristo promove essa união de povos tão diferentes. Eu posso ver aqui pelas idiosincrasias, né, de cada um, as diferenças nacionais aqui são bastante grandes, as origens aqui. Então nós temos guineenses, temos angolanos, temos portugueses, temos brasileiros, temos moldavos, temos o que mais? Americanos, o que mais? Venezuelanos também. E todos juntos adorando o mesmo Senhor. Esse é o ponto que Paulo fala aqui, né? Depois ele trata disso como um mistério. Então, essa adoção maravilhosa de pessoas tão diferentes, vindas de diferentes locais, a formarem uma mesma família. Depois também um pouco mais à frente ele fala sobre o que é a esfera dessa unidade. E ele repete essa expressão em Cristo várias vezes, ou nele várias vezes. E essa é precisamente a chave para essa solidariedade da igreja
para que pessoas que vieram de tantas origens diferentes pudessem estar juntas, porque todas foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Todas tiveram as suas dívidas pagas por Jesus Cristo na cruz. Aquilo que pendia sobre eles, e Paulo fala isso aos Gálatas, não é? Essa dívida foi riscada na cruz. E todos agora são perdoados e formam essa nova solidariedade. E é interessante aqui o que William Barclay diz, não é? Estar em Cristo significa ser tirado da antiga solidariedade de Adão, ou seja, a humanidade caída, e colocado em uma nova solidariedade redimida, formada pelos salvos por Cristo. Cristo, então, é esse poder central, não é, que faz essa mudança tão tremenda, tão maravilhosa, tão importante nas nossas vidas. E ele fala também sobre essa união vital, quer dizer, a igreja é o corpo de Cristo, uma unidade onde cada membro está ligado ao cabeça e uns aos outros, como os ramos em uma videira. A nossa ligação como corpo também ilustra a nossa interdependência. Nós somos interdependentes uns dos outros. E nisso que reside também a importância da igreja na minha vida, nas nossas vidas. Alguém pode pensar assim, mas eu mal conheço algumas das pessoas que congregam aqui, como que eu posso ser interdependente delas? Sim, porque no corpo existe essa interdependência. E na esfera espiritual da nossa vida também existe essa interdependência. E esse valor extensivo a todos aqueles que compõem o corpo de Cristo. Nos versos 9 e 10, então, ele fala sobre o mistério dessa unificação, não é? Eu já falei, mas vou repetir, que esse, então, aqui é o ponto culminante do propósito de Deus na história, de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Então, volto a dizer, Cristo é que produz essa unidade. E quando nós vamos a Jesus, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e o confessamos como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos por Ele. E uma vez que fomos salvos por Ele, nós vamos então agora ser inseridos na sua igreja. Através, por exemplo, do batismo. Eu quero dizer aos irmãos, esse não é um momento de aviso, enfim, mas eu quero dizer aos irmãos que no último sábado agora de abril, vou começar a preparar 3 novos irmãos aqui da igreja para o batismo. Pessoas que entenderam a importância de Jesus Cristo nas suas vidas e que também entenderam a importância do batismo para se tornarem parte desse corpo. Entenderam a importância do corpo. Esse mistério da unificação, então, não é? É a restauração da harmonia. E é interessante dizer isso, irmãos, que nesse nosso mundo tão fragmentado e desunido pelo pecado, né, Cristo funciona como um centro agregador de pessoas que podem ter uma experiência de comunidade. Não uma comunidade perfeita, mas uma comunidade em aperfeiçoamento. E volto a dizer, onde cada um é importante nesse processo de aperfeiçoamento. Há um versículo em Provérbios que eu acho muito interessante, muito apropriado para a nossa experiência na igreja, que diz que o rosto do homem se afia no rosto do outro homem. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que os atritos, por vezes, são essenciais para o nosso aperfeiçoamento. Que as
fricções nos relacionamentos nos levam a... Deus nos faz melhores quando nós, eventualmente, passamos por isso. Por isso que não há igreja perfeita. A igreja em aperfeiçoamento. Por isso que, quando acontece alguma coisa que me desagrada na igreja, não adianta eu procurar uma outra igreja, porque lá eu vou também achar alguma coisa que não me agrada. Eu preciso ficar e ser tratado pelo Senhor naquela questão. Lembre-se, quem promove a unidade é o Senhor Jesus Cristo. Quem promove a unidade é o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que está a atuar na minha vida constantemente, a me tornar melhor a cada dia. O objetivo de todos nós aqui, como discípulos de Cristo, é de sermos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. E os irmãos não têm ideia de como isso ajuda na unidade. Não é? Lembra-se do que Jesus falou, o elemento pelo qual os seus discípulos seriam conhecidos, ali em João capítulo 13. Ele diz assim: é pelo amor com que vos amardes que o mundo saberá que sois meus discípulos. É o amor de Jesus que nos aperfeiçoa, é o próprio Senhor que nos aperfeiçoa. Ele termina então a mostrar nesse texto qual é o propósito da unidade. Por que a unidade do corpo de Cristo é tão importante? Ele fala então, e repete isso 2 vezes pelo menos, não é? Que isso tudo deve acontecer para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus. A igreja de Jesus Cristo existe para glorificar o nome de Deus. O crente em Jesus Cristo, o discípulo de Cristo, foi alcançado pela graça de Deus e foi salvo por Jesus Cristo para viver para a glória de Deus. Viver de tal maneira que a minha vida renda esse louvor a essa glória de Deus. A igreja unificada, então, serve a esse fim supremo do povo de propriedade, não é? E ele diz ali, então, tanto os judeus, quando ele fala nós, ele está se referindo aos judeus, quanto os gentios, ou seja, aqueles outros, né, ou vós, são feitos a herança, são possessão exclusiva de Deus, para viverem um testemunho visível. Desculpe, irmãos. Viverem precisamente esse testemunho visível para que a glória seja dada ao Senhor. Isso quer dizer, em outras palavras, que o mundo precisa olhar para a igreja de Jesus e começar a perceber que há um Deus que está a ser glorificado por essa gente, por esse povo. E a nossa missão como corpo de Cristo é trabalharmos sob a ação do Espírito Santo para que um número cada vez maior de pessoas possa glorificar a Deus. A missão de Deus é revelar-se ao mundo. E Deus chama a igreja para se unir nessa missão, para fazer parte dessa missão. E o nosso grande objetivo precisa ser esse: levar pessoas a glorificarem o nome de Deus. Agora imagine, se a minha vida glorifica Jesus Cristo, glorifica a Deus, eu sou uma testemunha. Mas se todos nós glorificarmos ao Senhor Jesus, como corpo de Cristo, como igreja, o impacto será muito maior. Tanto a igreja infiltrada, onde quer que nós estejamos ao longo da semana, quanto a nossa vida em comunidade, aquilo que nós fazemos durante o culto que prestamos a Deus, mas também a forma como nós nos apresentamos para a nossa sociedade, o que nós,
como corpo de Cristo, podemos fazer de impacto na cidade para levar pessoas a glorificar o nome de Deus. Portanto, veja, é muito mais do que frequentar uma igreja dominicalmente como parte de uma cultura pessoal ou familiar. É muito mais do que repetir aquilo que os pais já faziam. É muito mais do que vir ao culto para encontrar os amigos. É um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. É o desejo de adorá-lo. É o desejo de estar em comunhão com os demais irmãos. Para que a minha vida, para que a nossa vida glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Igreja, então, é esse projeto tão grande do Senhor. E Ele nos chama, pessoas tão limitadas, para esse grande desafio. E a minha oração é que nós possamos perceber o quão importante foi aquilo que Cristo fez por nós na cruz, e o quão maravilhoso foi sermos alcançados por essa graça, e o quão maravilhoso também é o facto de que nós fomos salvos para compormos um corpo local, para que esse corpo, que é a igreja, possa glorificar o nome de Deus, com as suas vidas, pessoalmente falando, mas também com a vida da igreja, com a comunhão, com a comunidade que somos. Nós somos irmãos chamados para marcarmos o nosso tempo, marcarmos a nossa sociedade para o louvor da glória de Deus. Que isso fique bastante claro para nós, mas que haja em nós o desejo cada vez maior de nos unirmos a Deus nessa tarefa. Amém? Que o irmão possa, eu não costumo fazer isso, mas enfim, olhar para o irmão que está do seu lado e almejar o próximo dia que estarão juntos. Se for casal, não pode, né? Aí não dá. Tem que ser o irmão mesmo que não vê todo dia. Mas almejar de estar junto novamente. Para poderem glorificar o nome de Deus, para poderem adorar o Senhor em comunidade, para serem fortalecidos como pessoas, mas também como corpo, porque o Senhor faz tudo isso. E sem dúvida alguma essa é a nossa grande bênção, não é? E que o Senhor então nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Louvamos-te, ó Deus, o teu nome, porque estamos juntos mais uma vez. Te glorificamos porque isso é um tremendo milagre que acontece. O facto de Jesus Cristo salvar pessoas para uni-las em comunidade, pessoas tão diferentes, mas que têm o mesmo Senhor, que têm o mesmo objetivo de glorificar o nome do Senhor. Que Tu nos abençoes como igreja, Pai. Que Tu abençoes a cada um dos irmãos, que agora vão voltar para suas casas, para viverem as suas vidas, ó Deus. Que Tu abençoes a cada família, a cada pessoa. Que o Senhor realmente esteja a fortalecer essa igreja, Pai. Vivemos um momento de transição, mas a transição pode nos fortalecer ainda mais, Pai. Para que, quando esse tempo passar, a igreja esteja pronta, ávida, desejosa de experimentar aquilo de novo que o Senhor vai fazer, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Tu nos abençoes nesse tempo. Louvamos a Deus por tudo que Tens feito. Obrigado já desde o momento que começamos a escola dominical e o que foi tratado na escola dominical. E também a Deus o culto, os louvores que tivemos. Obrigado pelos irmãos que se envolveram no louvor, na direção do culto, com tanta dedicação, com tanto amor e carinho pela Tua obra. Que o Senhor também desperte outras pessoas para que se envolvam dessa mesma maneira em áreas definidas na igreja, mas que Tu tragas sobre nós, ó Deus, a cada dia um desejo ardente de vivermos essa experiência de sermos igreja unida
igreja onde as pessoas se importam umas com as outras, onde as pessoas querem estar juntas para adorarem ao Senhor. É claro, Deus amado, que nós somos imperfeitos. É claro que falhas acontecem, mas nós clamamos ao Senhor para que tudo isso seja usado para o nosso crescimento e nosso fortalecimento, para a nossa aprendizagem e para que melhoremos cada vez mais aquilo que nós fazemos para o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão querido que pôde vir a esse culto nessa manhã. Que o Senhor nos leve para os nossos lares agora com o coração transbordando de alegria, Senhor, porque estivemos na Tua presença como igreja, porque nós entendemos que a adoração comunitária é insubstituível, porque entendemos que há coisas que o Senhor faz no nosso meio só quando estamos juntos, há formas do Espírito Santo agir que são restritas, ó Deus, à nossa comunhão como igreja. Que nós entendamos isso, a importância disso, que cada um possa também ajudar aqueles irmãos que talvez não tenham estado presentes nos cultos, por alguma limitação, por alguma dificuldade, ou mesmo por falta de zelo, pode também acontecer, mas que Tu possas nos mover, Pai Santo, e que esse desejo seja constante. Queremos nos reunir como igreja para adorarmos o nosso Deus, o nosso amado Jesus Cristo, para glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ao fim e ao cabo queremos viver para a glória do Senhor Jesus. Que Tu nos abençoes, Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo Consolador esteja sobre todos os presentes e sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua igreja, sobre a face da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.